Oh, meu bom dia, meus companheiros de estudo bíblico. Como estão vocês? Espero que esteja tudo bem. E vamos, sem mais demora, ao nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar aqui, nós vamos estudar junto sobre uma doutrina importantíssima das Sagradas Escrituras, que é a doutrina da Trindade, da Santíssima Trindade. O que acontece é que tem denominações religiosas, cristãs, que não aceitam a doutrina da Trindade. Um exemplo é o Testemunho de Jeová. Eles não aceitam a doutrina da Trindade porque eles não conseguem assim aceitar que Deus, ele sendo um só, ele seja dividido em três partes, não consegue entender isso. E não aceito que exista três deuses. Como eu também não, e os cristãos de modo geral entendem assim que existe um Deus apenas. Agora, tem outros que entendem assim Deus, né, como duas personalidades. E outros que entendem Deus, né, o todo, como três personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, nas Escrituras nós não vemos a palavra Trindade, assim, no termo, assim, Trindade. Mas nós vemos, né, de uma maneira implícita a Trindade, né, quando nós vemos as alusões que tem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós vemos no decorrer das Escrituras que o Pai é chamado de Deus, o Filho, Jesus Cristo, é chamado de Deus, o Espírito Santo também é chamado de Deus. Então, por aí vem, né, adotar uma palavra Trindade fora da Bíblia, mas não uma outra intenção, com a intenção de tentar explicar essa triunidade. Três em um. Compreende? E eu acho que para isso a melhor maneira é nós estudar as Escrituras, né? Ainda que seja um mistério. Mas é lá que nós encontramos as melhores respostas, tá bom? Então vamos às Escrituras, para nós, então, ver isso aí. Nós começamos aqui pelo livro de Romanos, no capítulo 11, versículos 33 e 34, eu acho maravilhoso. Aqui é esta visão do apóstolo Paulo, essa visão que ele tem de Deus eterno, de Deus onisciente, onipotente, onipresente, de Deus criador de todas as coisas. Olha como que ele se dirige aqui no entendimento de Deus. Né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Nós vemos aqui claramente, amados, que o homem natural, ele não tem a mínima condição de entender essa parte da Trindade. E nem mesmo os espirituais têm uma condição firme de compreender. Este aqui passa a ser, de certa forma, um mistério. Então, através das Sagradas Escrituras, de outros textos, reunindo, a gente vai conseguindo entender um pouco melhor, mas não entende tudo. Como o apóstolo Paulo escreveu aqui, as profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis, quer dizer, o próprio apóstolo Paulo, ele dizia que é impossível a gente conhecer todos os juízos de Deus. É impossível aprender,
todos os caminhos de Deus. Nos seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Deus não teve conselheiro. Ele é o próprio conselheiro de si mesmo. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Então é ele que sabe todas as coisas e é dele que nós aprendemos. Pelo seu Espírito Santo, pela palavra pregada ali do Senhor Jesus. Então vamos ver aqui, ó, nós temos dividido por tópico, né? Aqui o primeiro tópico é um só Deus. Vamos entender aqui como que se dá aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, veja o entendimento do povo de Israel a respeito do Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro. Nós vemos em outra passagem que Jesus falou, que daí Jesus, né, falando lá no Novo Testamento, já no Evangelho, ele dizendo assim, que a ninguém chamei de Senhor da terra, porque só existe um Senhor, que é Ele, o Senhor Jesus. Então você vê que aqui está falando que, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando o Senhor Jesus fala que Ele é Senhor, se existe só um Senhor, o único Senhor, que é Deus, então, porque Jesus é Deus também. Agora, o que mais nós vemos aqui? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 e 6, aqui, o apóstolo Paulo está falando a respeito de se misturar com os idólatras, com a idolatria, de comer junto com eles as coisas sacrificadas ao ídolo, né? Mas aqui também nos dá a entender isso aqui, que só existe um Deus lá. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Você nota que aqui fala que existe um só Deus, e o apóstolo Paulo está falando um só Deus, o Pai. Ele está se referindo a figura do Pai como um único Deus. Mas nós vamos ver outras passagens que falam que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Então, de quem são todas as coisas, para quem existimos? Ele um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Veja que todo testemunho, e nós vemos das Escrituras, é que existe um único Deus, e um só Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, até aqui nós vimos o Pai, né, como Deus, um só Deus. Está falando aqui do Pai, né? E agora aqui, veja aqui o Deus triuno. Veja aqui a triunidade, a trindade, que na Bíblia não fala trindade, mas que é uma trindade por ser três, né? Ser um composto por três. Gênesis 1, o primeiro lugar que vemos na Bíblia, essa menção que nos dá a entender do Deus triuno, né? No princípio criou quem? Deus, os céus e a terra. Então, quem que criou os céus e a terra foi Deus. Gênesis 1, 26. Agora veja que também disse Deus, façamos. Ué, mas não é um Deus, está falando aqui no plural, como sendo mais. Eu não vou me dirigir, por exemplo, a você, não vou me dirigir a você, por exemplo, para fazer qualquer um serviço dizendo, façamos isso. Se é eu que vou fazer, digo, então, eu vou fazer isso. Agora aqui Deus diz, façamos, claramente entendendo que é
Deus, mas que não está sozinho nessa empreitada. O que é? Também diz, façamos o homem à nossa imagem, a nossa, veja, não é a minha imagem que Deus está falando da nossa imagem. Está falando, presta atenção, aqui está falando de Deus como composto, um composto, porque fala de um só Deus, criou Deus, aqui está no plural, único. E aqui disse Deus, o mesmo Deus único, façamos, como sendo já composto, né? O homem, a nossa, de dois, não é? Ele não está dizendo a minha, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mais uma passagem aqui. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Veja bem, Deus está falando dele, de Deus, mas está falando assim, uma composição de mais de uma, mais de duas. Nós. Está falando assim, de uma maneira coletiva, né? Nós, pode ser dois ou mais. Como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come vivo. Gênesis 11:5, ali na construção da Torre de Babel, veja que diz: então desceu o Senhor. O é um, né? É singular. Para vir a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Isso aqui é para entender um pouquinho, para clarear um pouquinho a nossa compreensão. Veja, quando Deus falou que ele era um, e ele falou nós, a nossa imagem, nossa semelhança, veja que quando o Senhor Deus desceu para ver ali a torre que estavam fazendo, a Torre de Babel, ele falou: eis que o povo, é um povo, é um. Então era um povo, mas um povo não é só uma pessoa, é mais do que uma pessoa, é várias pessoas. Então veja que eram várias pessoas que estavam ali construindo aquela terra, mas aquela quantidade de pessoas formava um povo. Assim como nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo formando um Deus. Compreende? Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Vindo, desçamos, Deus está falando, Deus desceu à terra e ele diz: desçamos e confundamos, mostrando que não é uma pessoa só. Confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Nós vemos aqui mais uma passagem, Isaías capítulo 6, versículo 8. O que diz aqui? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, veja, ele ouviu a voz do Senhor dizendo que quem há de ir por nós é o Senhor falando. Ele ouviu a voz do Senhor, de um Senhor, mas falando a quem enviarei e quem há de ir por nós. Veja que fala enviarei no singular, mas se refere à pessoa dele próprio, Deus, como nós, como não sendo uma personalidade só. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Agora, o que é interessante, amados, é que nós vemos aqui que Deus está, ele mesmo, o próprio Deus, se identifica como composto. É um Deus, mas composto por três personalidades, e essas personalidades, formando um Deus, é distinta cada uma
é distinta uma da outra. Nós vemos aqui isso aqui nessas passagens. No batismo de Jesus, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, aqui que diz ali: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Você nota que aqui nesse texto, aqui, Mateus 3, 16 e 17, nós vemos as três pessoas da divindade, as três personalidades que são um Deus, mas cada uma separada. Nós vimos Jesus fazendo uma coisa, sendo batizado. Nós vimos o Espírito Santo agindo de uma outra maneira, se revelando em forma de pomba e testificando do Senhor Jesus, de acordo com a palavra. Né? E nós vimos a voz do céu. O que nós vemos aqui? O Pai falando, o Espírito Santo dando testemunho daquilo que o Pai falou, e Jesus Cristo sendo batizado. Está aí a trindade. Da voz do céu do Pai, aqui o Espírito, e ali Jesus Cristo, o Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um Deus só. Agora veja que Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vemos mais uma vez as três personalidades que formam um único Deus. Agora vamos ver nas distinções separadas o que a Bíblia fala a respeito de cada uma. Vamos recapitular um pouquinho? Nós vimos o que primeiro? Que é um só Deus que nós cremos. Depois nós vemos que esse único Deus, ele está composto por três personalidades: Pai, Filho e Espírito Santo. E agora nós vamos ver aqui o Pai, na João capítulo 6, versículo 27. Jesus falando, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Veja que o Jesus Cristo, ele mesmo está falando a respeito do Filho de Deus, que é ele, e que Deus o selou. E que a este o Pai, Deus, o selou. Então nós vemos o Filho, Jesus, falando do Pai. Então nós vemos aqui uma distinção, sendo o mesmo Deus, mas veja que Jesus, ele estava numa posição de filho. A posição de filho, ele foi obediente ao Pai até a morte. Tudo mostra que Jesus veio para glorificar o Pai. Tudo o que ele falava, o que ele ouvia do Pai. Tudo que ele fazia era o que o Pai mandou ele fazer. Entende? Mas nós vamos ver outros versículos para frente, nós vamos ver que Jesus é Deus. Romanos 1,7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Está se referindo aqui a palavra ao Pai, né, a graça e paz de Deus, nosso Pai. E faz a distinção do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Mais uma vez nós vemos aqui o Pai, se referindo ao Pai como Deus, e em separado, né, vemos o Espírito, e nós vemos em separado Jesus Cristo. O que é? Deus Pai, né? Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência à aspersão
do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vai ser multiplicado. Agora, vimos que existe um só Deus, né? Recapitulando. Existe um só Deus, que três personalidades formam-se o único Deus. É que nós vimos esses textos testificando que o Pai é Deus. Certo? Veja que aqui nós vimos o Pai sendo referido como Deus. E nós vimos o Filho e vimos o Espírito Santo, personalidades que, como que separadas. Agora veja aqui. O Filho é Deus. Vamos ver o que mostra, né, os textos que mostram isso. João, esse aqui é o texto que mais esclarece. João capítulo 1, versículos 1 e 14. No princípio era o verbo significa palavra, que se fala. Então no princípio era o verbo, e o verbo, ou seja, a palavra, estava com Deus, e o verbo, ou seja, a palavra, era Deus. Então nós vemos aqui Deus que era o Pai. Agora nós vimos aqui que a palavra também era Deus. Quem é a palavra? O próximo versículo, o 14, esclarece. E o verbo, ou seja, a mesma palavra que era Deus, veja que o verbo era Deus. Esse mesmo verbo que é palavra, o que aconteceu? Se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Filho. Então, a palavra que no princípio estava com Deus, já era Deus. E essa palavra, que já era Deus, se fez carne. Fez carne onde? No ventre da Virgem Maria. O Senhor Jesus, testificando que o verbo, a palavra que se tornou carne, que é o Senhor Jesus, era Deus. Percebe? Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é Deus também com o Pai, é um com o Pai. O que mais? Romanos capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todo Deus bendito eternamente. Amém. Agora nós vemos aqui apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo que testificou que Deus, que o Pai é Deus, está testificando aqui que a palavra, que é o Filho, Jesus Cristo, é Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade é Deus. Entende? A divindade é Deus. Então Jesus Cristo é Deus. Esses versículos estão comprovando que ele é Deus. 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. E a vida eterna. Agora veja, quando o apóstolo Paulo falou lá no primeiro versículo que nós lemos, que ele falou da profundidade da sabedoria de Deus, que os seus juízos são inescrutáveis, seus caminhos são inescrutáveis, me diga como que nós, meros mortais, nós vamos entender como que se dá isso aqui, que sendo um único Deus, tem três pessoas ou personalidades que é o mesmo Deus. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Cada um é separado, mas formam o mesmo Deus, um só Deus. Porque veja que nem Jesus Cristo aqui ele tem a plenitude da divindade, porque ele tem a divindade igual ao Pai. Nós vemos outras passagens. Agora vamos ver sobre as passagens que falam que o Espírito Santo é Deus. Aqui não está todas as passagens, porque senão o vídeo fica muito longo demais. Mas é suficiente essas passagens aqui para nós entendermos. Bom, o Espírito Santo é Deus. Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, veja, preste bem atenção aqui. Aqui é Pedro testificando que Jesus Cristo é Deus.
Lembra que o apóstolo Paulo testificou que o Pai é Deus, que o Filho, Jesus Cristo, é Deus. Aqui o apóstolo Pedro, veja bem, capítulo 5, versículo 3 e 4, que disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Aqui está falando sobre aquele casal, Ananias e Saquias, que venderam a propriedade e tramaram de levar uma parte, lá não sei quanto, para os apóstolos e mentir para eles que eles venderam por aquele preço. E eles ficarem com tanto do dinheiro. E Deus, então, o Espírito Santo revelou para o apóstolo Pedro a tramóia que estavam fazendo. E custou caro, custou a vida deles. Né? Então vamos seguir em frente aqui para nós ver. Pedro disse, né, para Ananias: por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Aqui Pedro está testificando que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Agora veja o que diz aqui. Guardando essa parte, né, da propriedade que eles venderam, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui, ó, versículo 3, no versículo anterior, o apóstolo Pedro testificou que Ananias mentiu para o Espírito Santo e agora está testificando que mentiu a Deus. Então, se ele mentiu para o Espírito Santo, e essa mentira para o Espírito Santo ele mentiu para Deus, é porque o Espírito Santo é Deus. Não tem como pensar diferente. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, está vendo aqui, o Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo. Então, Cristo e Deus, ou o Pai, seja o Pai, é a mesma pessoa. Mas são distintos. Como que vai entender? Que sendo a mesma pessoa, são distintos, são separados. Entende? Para a mente humana não tem como entender isso. Mas a nossa fé nos leva a crer dessa maneira. Que é um só Deus, mas as três personalidades compõem esse Deus e um é interligado com o outro. João, capítulo 14, versículos do 6 até o 9. Veja, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus está dizendo que o Pai é Ele. Porque senão ninguém vai ao Pai. E não foi isso que ele falou ninguém vem ao Pai, só referindo a Ele mesmo. Então, Ele e o Pai são, mas são separados. O Pai estava no céu e Jesus estava na terra. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis, eu o tendes visto. Ninguém viu o Pai. Ninguém. Não tem condição das pessoas verem o Pai. E Jesus falou que aqueles que estavam vendo o ídolo estavam vendo o Pai. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus respondeu. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. É como se Jesus estivesse dizendo: Felipe, tanto tempo estou com vocês e você ainda não entendeu que a pessoa do Pai está em mim? Vocês têm me visto, vocês têm visto o Pai. Agora mais outro versículo. Olha, tem pessoas que me criticou que eu fico lendo as escrituras e encho de versículos. Eu prefiro, amados, que o Espírito Santo fala através da sua palavra do que eu ficar enchendo de coisa. Eu quero que a palavra de Deus seja transmitida a vocês. Eu quero ser apenas um porta-voz da palavra do Senhor.
Então eu acho muito melhor colocar bastantes passagens bíblicas para que a fé de vocês que estão junto comigo, ela seja alicerçada não em palavra de homem, mas que seja alicerçada na própria palavra de Deus. Esta sim tem Espírito Santo. Atos capítulo 20 e o versículo 28. O apóstolo Paulo, mais uma vez, falando ali para os bispos de Éfeso, ele falou: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Ela fala que o Espírito Santo, para os presbíteros apacentarem a igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue. Agora me diz uma coisa. Quem é que morreu lá na cruz do Calvário? Quem é que sofreu, que derramou sangue inocente lá na cruz do Calvário? Quem foi? Foi Jesus. Foi Deus encarnado, feito homem. Então teve que encarnar e se fazer homem para poder derramar sangue inocente para pagar os pecados de todos os crentes. Então, quando nós vimos que diz que Deus, né, que ele, a igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. Então, quando nós vemos Jesus Cristo lá, ali na cruz do Calvário, derramando seu sangue, nós vemos ali, amados, o homem, carne e osso, pele, tudo, Jesus Cristo, que não pecou. Agora nós vemos ele dos pés à cabeça coberto do pecado. Não que ele cometeu, mas ele levando os nossos pecados sobre si. E agora, para nós encerrar, né, esta nossa meditação de hoje, Deuteronômio capítulo 29 e o versículo 29, vamos esclarecer um outro ponto aqui. Veja o que diz aqui. As coisas encobertas, quer dizer, as que não são reveladas, pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha lá, terminando isso aqui, para fechar este nosso estudo de hoje, entendendo que tem coisas que nós não entendemos. Está na Sagrada Escritura que não é para nós entender. São coisas que Deus colocou ali para que nós entendamos outras coisas. Para a nossa mente infinita poder entender outras coisas de Deus ali, que estão reveladas. Então, através dessas coisas encobertas escritas, conseguimos entender muitas coisas que estão reveladas nas Escrituras. Mas que tem coisas encobertas que pertencem ao Senhor unicamente. Né? Pertencem a Deus e que Ele não revelou e que Ele sabe por quê. Então, não vamos ficar apavorados de tentar descobrir, tentar entender a Trindade. Porque nós só entendemos por fé. Não tem como ter um modo racional assim de entender. Um só Deus em três pessoas distintas. Mas o que é que a Bíblia está falando? A Bíblia não está testificando que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo são Deus? São um Deus. Percebe? Eu acredito que aqui ficou assim um pouco esclarecido a esse respeito. Embora tenha a parte encoberta que não nos é revelado, mas nos é revelado a parte que precisa para que a nossa fé se firme nela, que é entender que quando se refere ao Pai, está se referindo a Deus, quando se refere ao Filho, ao Senhor Jesus, está se referindo a Deus, e quando se refere ao Espírito Santo, está se referindo a Deus. Veja bem, a própria Escritura diz que não é para nós entristecer o Espírito Santo. Né? Diz
que é para nós manter em santificação tanto a nossa alma, como o nosso corpo, como o nosso espírito. Então, assim como nós somos três partes e uma pessoa, Deus também. Veja bem, o meu nome é Antônio. Ninguém vai olhar, por exemplo, para a minha alma e dar um nome diferente. O mesmo corpo, o espírito e a alma tem o mesmo corpo, é um só. Não há separação. Então, assim é Deus. Veja bem, o que eu posso entender, que vocês que estão assistindo, vocês, examinando as escrituras, o Espírito Santo dará o entendimento para vocês. Eu entendo da seguinte maneira, que no princípio é Deus, não tem como explicar a existência de Deus. Deus existe, Deus de eternidade. E quando Deus criou o universo, criou, né, estrelas, sol, lua, criou a terra, tudo que Deus criou, veja que ele criou, ele foi criando pela palavra. Ele dizia, haja luz e houve luz. Né? Separe-se, no caso, as águas de terra seca, que houve separação. Então, tudo aquilo que Deus falou, que a sua palavra ordenou, aconteceu. E nós vemos pela Bíblia que Jesus Cristo é a palavra, ele é o verbo de Deus. Então, quando João diz que no princípio o verbo, a palavra era Deus e estava com Deus, significa que a palavra de Deus, quando diz que Jesus Cristo criou todas as coisas e nada do que existe viria a existir sem ele, é quando Jesus estava lá no seio do Pai, quando ele era a palavra ordenada por Deus, e as coisas aconteciam, as coisas eram criadas. Só que chegou no tempo determinado por Deus em que ele pegou a sua palavra e colocou lá no ventre de Maria. E lá esta palavra, né, Deus fez com que esta palavra se tornasse carne. E ali nasceu o homem Jesus. Mas um homem Jesus com a semente de Deus. Entende? Com a palavra de Deus nele. Não é que como nós que estudamos a palavra, temos a palavra de Deus, né? Nós estudamos e entendemos e temos a palavra de Deus guardada em nós. Jesus não. Jesus, ele é diferente, ele é a própria palavra de Deus encarnado. Veja, eu estou falando com você. Você está vendo a minha imagem e você está ouvindo a minha voz. Então, quem é que você está vendo? Você está vendo eu, mas eu estou aí do teu lado, junto com você? Não, estou aqui distante. Você está vendo a minha imagem, que é eu. Você está ouvindo a minha voz, eu não estou aí perto de você falando. Mas você diz, né, o Antônio está me falando, mas porque você está ouvindo a minha voz. Então, se desse um outro nome para a voz, um outro nome para a minha imagem, você ia ver que a mesma personalidade que você vê, que você ouve aí, é uma só que eu. Só que tem espírito, alma e corpo. Assim Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Acho que a maneira mais assim que dá para compreender, dá para entender, assim de uma ilustração, certo? E o tempo passou e temos que encerrar este vídeo. Portanto, meus agradecimentos para você que tem estado junto, acompanhando aí. E a minha oração que o Senhor abençoe, te guarde, que a graça de Deus seja abundante para você e para a tua família. Ore por mim, ore para a minha família também. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até.